Quando se fala em espiritismo, ou mesmo espiritualidade universalista, sem dúvida um dos primeiros nomes que vem à cabeça é o de Chico Xavier. O médium provocou uma verdadeira revolução no nosso entendimento sobre a vida após a morte, no século XX. Mas seria essa a primeira vez que ele fez algo tão grandioso? Será que em outras vidas não fez isso também? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Namastê, pessoal. Bom, permitam-me começar esse vídeo decepcionando vocês e quebrando expectativas ao dizer que não se tem conhecimento sobre nenhuma encarnação anterior de Chico Xavier, apenas suposições. Por isso eu peço para que assistam esse vídeo até o final, porque ao longo dele eu explico isso e apresento sim algumas possíveis encarnações, aquelas que são mais plausíveis. Tem muito texto fantasioso por aí na internet falando de encarnações dele. Eu vi ontem uma matéria falando sobre 20 encarnações dele, que vão desde personagens cuja existência nunca foi provada, como Platão ou o bíblico patriarca Isaac, passando por profetas como Daniel, até figuras ilustres como René Descartes ou a rainha do Egito, Hatshepsut. Além disso tudo parecer muito sem sentido, ainda você vê que quem escreveu isso sequer entende muito sobre o próprio espiritismo, já que coloca muitas figuras que viveram na mesma época. As datas não batem, porque segundo o espiritismo, passa-se décadas no astral, em alguns casos até séculos. Ninguém morre e já reencarna, a exemplo do próprio André Luiz, que ficou 8 anos apenas no umbral e depois foi para nosso lar onde está até hoje, desde a década de 40, ou até antes. É que hoje em dia, fazer qualquer vídeo, escrever qualquer artigo e colocar o nome de Chico Xavier atrai milhares, milhões de acessos. E como a maioria não questiona nada mesmo, fica fácil de acreditarem no teor desses vídeos. Tem texto por aí falando, por exemplo, que ele foi Francisco de Paula, um santo da Igreja Católica falecido em 1507, e em seguida reencarnou como Padre Manuel de Paiva, que nasceu em 1508. Sabe, não tem tempo entre vidas. Claro que esse é só um exemplo, porque a lista, ou melhor, as listas no plural, que geralmente apontam personalidades bem diferentes, são extensas. Tem livros sobre o assunto. Mas o próprio Chico nunca falou nada sobre. Talvez nem sequer soubesse sobre essas vidas anteriores. Ele já declarou que não tinha vontade de saber. E ainda que tivesse falado, não importa. O que importa é o que ele fez na sua última encarnação conhecida e só. A partir do momento que o espírito recebe um novo corpo, um novo nome, com uma nova missão, suas vidas passadas não importam. O que importa é o que ele está fazendo aqui e agora. Claro que lá no plano astral talvez até seja interessante se lembrarem e estabelecerem relações com vidas passadas, para pregarem ensinamentos e tudo mais. Assim como o Emmanuel é visto fazendo no filme Nosso Lar. Mas aqui na Terra isso pouco importa. Ainda assim, tem algumas encarnações que geralmente dizem que ele viveu ou que ainda vai viver, que me parecem um pouco menos fantasiosas. No total são 5, ou melhor 4, né? Já que uma é ele mesmo, né? Enquanto Chico Xavier. E as outras 4 incluem uma encarnação futura, no século 22, que eu vou falar já já. A primeira encarnação conhecida e plausível dele sequer foi na Terra. Trata-se da última encarnação dele em Capela. Muitos já estão cientes de que o nosso planeta Terra foi, no passado, um refúgio para espíritos oriundos de Capela.
e que uma das razões para essa migração espiritual foi uma guerra nuclear, que é uma das vias pelas quais um planeta pode passar pela transição planetária, para então se tornar um mundo de regeneração. Os espíritos negativos são transmigrados para outros orbes, igual o que está acontecendo atualmente na Terra, onde os umbralinos estão sendo enviados para Quiron. Quem quiser mais detalhes sobre isso já tem vídeos aqui no canal, que eu vou deixar nos cards e na tela final, enfim. Mas o que talvez seja novidade para alguns é que figuras ilustres do espiritismo, como o Dr. Bezerra de Menezes e o Chico Xavier, estiveram envolvidos nesse episódio, tendo reencarnado então posteriormente aqui na Terra. O Geraldinho Lemos, amigo pessoal do Chico e conhecido palestrante espírita, conta que certa vez teve um sonho sobre essa guerra em Capela. No sonho, ele se viu a bordo de um porta-aviões, vestido com trajes que indicam sua posição como marinheiro. E depois a aparição de um almirante, que seria ninguém menos que o próprio Chico Xavier, numa vida anterior, anunciando a iminência de um holocausto nuclear. Segundo ele conta, ele se encontrou com o Chico dias depois, que teria revelado se tratar de Capela, e deu ainda mais detalhes, inclusive afirmou que o líder da nação, que teria iniciado essa guerra nuclear, foi ninguém menos que o Bezerra de Menezes. E que por isso esse pessoal tem essa missão tão importante de levar o conhecimento espiritual adiante, como forma de compensar seus crimes lá atrás. De tempos em tempos, surge no movimento espírita brasileiro a hipótese de que Chico Xavier tenha sido o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Bem como às vezes dizem que outros nomes famosos foram o codificador, bem como já apareceu gente dizendo ser ele. Isso é defendido e divulgado por muitos, enquanto outros negam. E alguns, a quem eu chamaria de sensatos, estudam sobre o assunto para se chegar numa conclusão, não abraçando nem rejeitando a teoria de imediato, mas sim pesquisando para ver se isso faz sentido. Mas para muita gente, mais do que uma simples hipótese, isso é um fato. Chico Xavier e Allan Kardec seriam vidas distintas do mesmo ser. E, bom, se é verdade que Chico Xavier foi Allan Kardec, então ele também foi o druida que primeiro levava esse nome. Para quem não conhece a história do Allan Kardec, ele era um professor francês com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que quando iniciou a codificação da doutrina espírita, recebeu de espíritos a informação de que em vidas anteriores teria vivido como um sacerdote, druida entre os celtas na antiga região da Gália, e que seu nome nessa encarnação anterior era Allan Kardec. Foi após essa revelação, então, que Denisard adotou o pseudônimo de Allan Kardec e passou a assinar e publicar as obras que codificam o Espiritismo. Então, por motivos óbvios, se o Chico era mesmo o Allan Kardec codificador, ele teria que ter sido antes também o Allan Kardec druida, já que se tratam da mesma pessoa. E tirando, é claro, a própria encarnação como Chico, essas são as únicas outras encarnações conhecidas, mas que, como dito, carecem de provas, muita gente não acredita nisso. Muitos estudiosos combatem isso, enquanto alguns defendem. Outros apresentam teses desmistificando e explicando o porquê. Segundo aquilo que defendem, não faz sentido que Chico e Kardec sejam a mesma pessoa. No caso de Capela também, muitos desacreditam. Tem gente que vê o Geraldo Lemos como charlatão que usa o nome do Chico para ganho próprio. São muitas opiniões divergentes e, como já dito, quem ele foi no passado pouco importa. O que importa é o que ele fez enquanto Francisco Cândido Xavier,
O resto é crença. Só o que se sabe é que numa determinada vida ele e o Emmanuel teriam sido pai e filha. E que por várias vidas, inclusive na última, estão ligados. Mas só isso é muito vago. Lógico que é incabível pensar que ele não viveu várias vidas ao longo de milênios. No entanto, a maioria delas não é conhecida, não existem provas ou embasamento. Quem aponta uma ou outra dessas supostas vidas é sempre um diz que me diz. E provavelmente foram vidas simples e no anonimato. Ele não precisa ter sido necessariamente famoso em todas elas. As primeiras encarnações, inclusive, devem ter sido bem kármicas, né? Se for verdade essa história de que ele foi um dos responsáveis por iniciar a guerra nuclear. Imagina o tanto de karma. Karma esse que ele resgata até hoje, pois por mais iluminado que tenha sido Chico Xavier, sua vida não foi nem um pouco fácil. Ele passou por muitas provas e sofrimento, cheio de doenças no seu corpo físico. E mesmo assim, viveu uma vida tão simples e pura, o que o deixa cada vez mais próximo de virar aí um ascensionado, né? Mostrando que até mesmo alguém com tanto karma, responsável pela destruição de um planeta inteiro, pode evoluir e voltar para a luz. E sua missão ainda não terminou. Isso nos leva à sua próxima encarnação, que ainda há de acontecer no futuro. Segundo o Geraldinho Lemos, em entrevista no podcast Paranormal Experience, o Chico certa vez revelou para Nena Galvez e o marido dela, o Francisco Galvez, ambos sendo amigos e tendo convivido ao lado de Chico por décadas, inclusive sendo testemunhas de momentos marcantes, como a entrevista no programa Pinga Fogo, que havia pedido para os espíritos que, após a passagem de Emmanuel, atualmente reencarnado em São Paulo, e de quem o Chico é mentor agora, que eles invertessem de novo no futuro, né? Que Chico reencarnasse e fosse então o Emmanuel o mentor, como foram várias vezes. E que isso continuasse no século 22. Ele havia pedido isso a Jesus, mas recebeu uma resposta negativa. Não foi permitido que ele voltasse ao Brasil no século 22, porque o programado é que ele reencarne em Jerusalém, para uma missão especial. Se isso for mesmo verdade, é uma pena, já que isso significa que ainda vai levar muitos anos até que o Chico possa voltar a nos presentear com a sua presença. Enquanto isso, é certo de que ele olha por nós lá do alto, das esferas de luz mais elevadas. Mas, e você? Acha mesmo que ele foi Kardec? Comentem aí suas opiniões. Até o próximo vídeo. Gratidão.